Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Antes do secretário fazer a leitura do expediente, eu consulto o plenário para a inclusão do projeto de lei 39/2012, Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação junto ao orçamento do programa do município. Está incluso para a ordem do dia projeto de lei 39/2012, Poder Executivo. Com a palavra, secretário. Projeto de lei número 39/2012 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação junto ao orçamento programa vigente do município. Projeto de lei número 20/2012 Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Fessina, dispõe sobre a decretação de utilidade pública da Associação Comunidade Católica O Pão da Vida. Requerimento número 53/2012, de autoria do vereador Emerson José Fessina, requer que o Poder Executivo Municipal envie projeto de lei criando o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Conchas. Moção de pesar número 74/2012, a família da senhora Nilce Maria Bufani, de autoria do vereador Emerson José Fessina, subscrita pelos demais vereadores. Não havendo ninguém inscrito para o uso da tribuna em tema livre, passamos à ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de Lei 17/2012, Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José. Dispõe sobre a decretação de utilidade pública da Associação dos Produtores Familiares de Conchas, a Profac. Em discussão. Se trata de um projeto de lei, terceiro setor, com essa decretação de utilidade pública, essa associação poderá, diretamente com os recursos públicos, conseguir benefícios e os demais recursos. Então, se faz interessante essa aprovação, o apoio desta casa, para que eles deem continuidade nos seus projetos. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 17/2012, Poder Legislativo, aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do projeto 39/2012, Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação junto ao orçamento do programa vigente do município.
Não havendo ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 39/2012, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Passamos à discussão e votação do requerimento 53/2012 de minha autoria. Em discussão. Se trata de um requerimento para criarmos o Poder Executivo, criar no nosso município uma comissão para analisar patrimônios históricos. Nós temos alguns casos no nosso município que precisam, e há pessoas que acham que tem a necessidade de um tombamento de patrimônio histórico e cultural, para que nós não percamos nossas origens. Seria interessante o Executivo se mobilizar com relação a esse assunto e futuramente nós estarmos auxiliando. Não havendo mais ninguém... Sim, vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, é de lamentar que só agora, em fim de mandato, o Poder Legislativo e o Poder Executivo tomem alguma providência numa matéria que eu venho me batendo há 4 anos, inclusive sendo criticado por jornais, por eu ser uma pessoa que fixa a sua atenção em relação à história do município de Conchas. Eu sou favorável ao requerimento, lógico, evidente, mas eu fico preocupado com esta visão destra, canhestra, de todos que tinham o projeto na mão para que a cidade de Conchas pudesse reaver o seu museu e, dentro do museu, determinar o patrimônio histórico de nosso município. Senhor presidente, sou favorável ao seu requerimento, mas eu estranho. É uma visão canhestra de administrar. Algumas manifestações que eu fiz aqui, eu falava o seguinte: o prefeito que tem vontade de ser prefeito, o vereador que tem vontade de ser vereador, se preocupa com o patrimônio histórico de nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Se não me falha a memória, até tinha uma frase dita pelo próprio senhor, eu não me recordo, até gostaria de ouvi-la. Quem não tem história... Quem não tem história, quem não tem memória, não tem história. Quando me reivindicaram esta questão, de imediato eu lembrei de Vossa Excelência. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento número 53/2012 de minha autoria, aprovado por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Perdão, eu estava pulando a moção. Passamos à discussão e votação da moção número 74/2012. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção número 74/2012, aprovado por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Omar.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu só quero deixar registrado que a gente sabe que a gente está no final de mandato. Existe uma expectativa aí junto ao novo governo, junto à nova Câmara. Dentro dessa casa, só o vereador Emerson que vai continuar. Eu vi que o projeto hoje de utilidade pública realmente é de grande interesse, mas eu queria deixar uma mensagem para os novos vereadores, para o futuro prefeito, relacionada ao terceiro setor, às entidades. Eles têm que lembrar que as entidades é um braço do município e que está fazendo o que o município tem por obrigação legal de fazer. Certo? Eu quero lembrar porque eu fui secretário de assistência social de 2001 a 2004. Durante a minha gestão, eu não deixei de fazer os repasses para as entidades, certo? A qual eram subsidiadas naquele momento. Nos últimos 8 anos que eu estou nessa casa, eu venho debatendo a questão da responsabilidade com a prefeitura em relação às entidades que acabam deixando de receber o repasse ao qual o município teria por obrigação de estar passando. Já que não faz o serviço, passe. Outra coisa que eu queria deixar registrada nessa casa aqui, que eu venho batalhando e demais vereadores vêm batalhando, e a gente sabe que depende não só de um vereador, mas sim do legislativo e do executivo junto, que eu acho bem importante, é que a cidade de Concha não pode mais sustentar as cidades vizinhas. Tá? Vamos por parte. No nosso hospital, nós arcamos com a região. Acabou-se o consórcio, mas continuou a região utilizando o hospital. Em 2003, 2004, o prefeito ainda era Zinho Miranda, ele notificou as prefeituras judicialmente para receber os gastos que teve com as prefeituras vizinhas. Durante 4 anos, no mandato do senhor José Oscar Pavano, não foi feito isso. No atual mandato da senhora prefeita Adriana, está sendo feito isso. Então, o próximo prefeito tem que continuar fazendo isso. A outra questão que eu quero falar das entidades, que eu vi uma postagem no Facebook, eu achei ridículo a entidade chegar ao ponto de fazer aquilo, colocar que a prefeitura não pagou telefone, não pagou isso, não pagou aquilo, que alguém postou que o asilo colocou uma mensagem lá. Eu acho que é uma maneira da entidade se protestar, mas a entidade tem que lembrar uma coisa. Lá não tem idoso só de Conchas. Nós estamos cansados de pagar imposto para idoso de Pereiras, para idoso da Anhembi, para idoso de Porangaba. Certo? Se eu fosse prefeito, eu cortava o repasse, só passava para o idoso de Conchas. Nós somos obrigados a cuidar das pessoas nascidas e criadas em nossa cidade. Enquanto nossa cidade fica bancando a cidade vizinha cresce e se desenvolve. Certo? Eu gostaria que tivessem a coragem, os futuros vereadores e o próximo prefeito, a coragem de falar o que eu falei durante 4 anos aqui. Nós temos que cuidar do nosso povo. Parar de ficar carregando as cidades vizinhas na costa. Já basta. Outra coisa que eu estou questionando, já oficiei o governador do estado, a Casa Civil e a própria Artesp. Nós estamos bancando Laranjal, Jumirim, Maristela. Por quê? Nós temos o ônus do pedágio. Para entrar e para sair. Eles têm as estradas boas, graças aos 2 pedágios. As estradas decentes, eles podem escoar toda a sua produção via Castelo, não precisa pagar pedágio. E nós estamos mais uma vez bancando a cidade vizinha. Então, enquanto a classe política de Concha se abaixar e aceitar isso, eu não vou estar aqui para poder dar continuidade ao trabalho que eu iniciei. Certo? Que é do projeto ponto a ponto, que é por quilômetro rodado, porque eles também teriam que pagar. Hoje eles recebem 5% do ISS, um pouco mais do que Concha recebe, e quem tem o ônus e o prejuízo somos nós. Certo? A outra questão, nós temos a entidade AMA, onde é por uma determinação judicial,
que é um acordo da prefeitura, porque é a responsabilidade do município cuidar do menor e do adolescente, fora, claro, que a família também tem responsabilidade, mas quando... Só para me concluir, senhor presidente. Certo? O que acontece? Existem cidades vizinhas pedindo para o promotor, para a justiça, para pôr na nossa cidade. Hoje eu faço parte da entidade, não permiti e não vamos receber, enquanto eu estiver apoiando aquela entidade, nós não vamos receber da cidade vizinha. Cada prefeito que arca com a sua responsabilidade. É isso que eu queria deixar para o senhor presidente, que vai continuar, e para os demais que vão entrar. Porque enquanto Concha tratar da cidade vizinha, nós vamos deixar nosso cidadão passando necessidade. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Agenor. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria só mencionar aqui este projeto de lei de iniciativa do vereador Emerson, nosso presidente, que dispõe sobre a decretação de utilidade pública à Associação dos Produtores Familiares de Conchas. Eu acho que esse projeto veio numa boa hora e que a próxima administração dê uma atenção especial para esse povo. Esse povo é um povo que luta, é um povo que não mede esforços. Eu acho que o poder público tem muito e pode ajudar esse pessoal. Esse pessoal, o poder público tem que dar condição de ele produzir e viver bem com aquela produção que eles fazem na sua propriedade, nas pequenas propriedades que eles têm. Gostaria também que essa Câmara, o nosso presidente que vai continuar aqui, que dê uma atenção especial. Haja visto que a iniciativa de apresentar esse projeto demonstra que vai dar uma atenção. E para que os demais vereadores eleitos não meçam esforços, porque essa gente lutam para que eles tenham a sua sobrevivência na sua produção. E o poder público tem condição de contribuir, de trazer melhoria, trazer mais equipamentos, máquinas, para dar uma condição melhor, para que eles continuem produzindo em suas propriedades e trazendo isso que é da nossa região e de primeira qualidade para nós comermos. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Antônio. Senhores vereadores, eu não vou estar na audiência pública em que vai se tratar do toque de acolher. E eu quero, se me permitirem, passar um parecer sobre o toque de acolher, o toque de recolher, de um professor de direito, um promotor de justiça da infância e da juventude, que é mestre em educação pela Unesp. De antemão, eu quero dizer que eu sou contra o projeto que tramita nesta casa. Na realidade, quando prefeito, eu também tive uma experiência e acho que as coisas isoladas não vão resolver problema nenhum. E não resolvem, como eu vou ler uns trechos deste parecer de um promotor da infância e da juventude. Se me pudesse dar mais um minutinho depois, só para eu acho que vai ser um pouquinho demorado esta leitura. Então ele faz algumas considerações em relação ao que é o projeto acolher, o que é o toque de recolher, e que diz aqui que o toque já é desde da Segunda Guerra Mundial, que era um toque de quando se explodiam as bombas nas cidades alemãs. Então, esse é o que ele chama de toque de recolher ou de acolher. Na realidade, este projeto, segundo o doutor Luiz Antônio Miguel Ferreira, não é nem parente meu. O projeto baseia na seguinte fórmula. Estabeleceu-se o seguinte, que crianças
até 13 anos desacompanhadas podem ficar até as 8h30 da noite na rua. Que menores de 13 a 15 anos podem permanecer até as 22 horas. E de 15 a 17 anos podem permanecer sem acompanhante até as 20 horas. Sem discutir o aspecto processual, a pergunta que se faz é o seguinte: é possível restringir direitos constitucionalmente assegurados às crianças e dos adolescentes, tendo como fundamento uma genérica e imprecisa política de segurança pública visando diminuir a prática de atos infracionais? Senhor presidente, tal população encontra-se em pleno desenvolvimento e a adoção do recolhimento obrigatório, afora o nítido cerceamento do direito de liberdade, fere os princípios da dignidade, do respeito, do desenvolvimento da pessoa humana. Embora tais direitos não sejam absolutos, podendo ser limitados justamente em vista da proteção integral das crianças e do adolescente, o certo é que o caso não é de limitação válida. O que se deve ter em mente é que o recolhimento obrigatório não pode ser arbitrariamente instituído com base simplesmente num suposto interesse público. Tentar suprir a ineficiência estatal no combate à delinquência com a restrição dos direitos das crianças e adolescentes é, de fato, uma forma infundada. Ademais, estará se punindo ou colocando sob suspeita toda uma camada de jovens, posto que todos são colocados no mesmo plano, sendo que apenas uma minoria pratica atos infracionais e necessita de uma atenção especial. Por outro lado, diversos problemas geradores de conflito e violência decorrem de atos praticados no interior das casas, pelos próprios pais que não exercem a devida educação em relação aos filhos. Neste caso, indaga-se por que não instituir o toque de recolher em relação aos pais que ficam nos bares, ao invés de dar atenção e educação aos filhos? Por que não instituir um toque de recolher contra estabelecimentos comerciais que pouco contribuem para uma cultura de paz? Deve-se, ao contrário, instituir políticas públicas em prol da melhoria da qualidade de vida e da busca da paz, direcionada aos infratores ou crianças e adolescentes, só mais um minutinho, em situação de risco social e pessoal e não de forma genérica. O direito punitivo emergencial, embora muitas vezes sedutor, não é o meio mais adequado para a pacificação social. Em suma, se é certo que o poder público incumbe garantir a primazia dos direitos fundamentais infantis e juvenis, não há como aplaudir a implantação do chamado toque de acolher. Aliás, é o fato que tais cidades não ocorre o atendimento integral da população na educação infantil. Pelo que se expôs, percebe-se que o recolhimento obrigatório não é a medida mais adequada para se combater a delinquência juvenil, haja vista que restringe direitos constitucionais da criança e do adolescente e não ataca o foco principal que gera tal insegurança. Senhor presidente, senhores vereadores, o doutor Anselmo participou disso. Há 18 anos, o prefeito da época, que era eu, nós baixamos um decreto que os bares fechariam às 24 horas em virtude, só mais um minutinho, senhor presidente, em virtude de problemas de droga, o senhor lembra bem disso, de droga e de alcoolismo que ocorria na nossa cidade. Na época, o doutor Anselmo era o delegado, a juíza e o promotor e o prefeito, em comum acordo, baixamos esse decreto e tentamos implantar. Infelizmente, a gente não conseguiu. Eu quero passar o seguinte para o presidente e para os vereadores. Chegou mãe no gabinete do prefeito e falou para mim o seguinte, era o prefeito: se o meu filho morrer na Marechal Rondon, o senhor é o culpado, porque ele não vai beber aqui, ele vai beber em Laranjal ou em Pereiras.
Então, eu acho, senhor presidente, só uma medida restritiva, só um toque de acolher ou de recolher não vai resolver. Eu acho que são várias medidas. Então, por não comparecer amanhã, por problemas de ordem pessoal, eu quero deixar aqui a minha opinião sobre o projeto de Vossa Excelência. Eu, como algumas pessoas, alguns vereadores que eu conversei aqui, eu já de antemão sou contra o projeto de Vossa Excelência. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Desculpa. Explicação pessoal, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente, o doutor Antônio acabou de falar, nós tivemos, durante o tempo que a gente foi delegado aqui, muito trabalho com essa praça. E volta e meia a polícia estava lá fazendo blitz, fazendo o possível para dar um pouco de tranquilidade e segurança para os nossos jovens, que são a maioria dos frequentadores da nossa praça. Eu chego a dizer que se nós impedirmos os menores de 16 anos de ir na praça, nós vamos reduzir em 70% o movimento naquele local, finais de semana. Eu, pessoalmente, eu acho que o menor de 16, não digo 16, mas que o menor de 14 anos não deveria sair à noite, depois das 11 horas, em nenhum lugar, não é que encontre, sozinho, somente acompanhado de alguns pais. E 14 anos eles deveriam. Mas a nossa Constituição não diz assim. E eu prefiro acompanhar, então, o que está no preceito constitucional. A solução para a nossa praça, eu estou saindo também dessa casa, e uma das grandes decepções minhas com a administração, não esta, mas algumas, eu sempre quis insistir para que se colocasse o posto policial ali na praça. Se nós tivéssemos, onde é a cooperativa, a sede da Polícia Militar, a situação hoje seria outra. Nós não precisaríamos estar preocupando, discutindo esse projeto do presidente, porque somente a presença ali de policiais militares de finais de semana já afastaria traficantes. Se nós colocássemos mais guardas municipais na cidade e colocássemos na praça, nas noites e finais de semana, 5, 6 guardas municipais fardados ali, não precisaria estar preocupado com esse projeto. Então, ao invés de a gente progredir, evoluir, nós vamos regredir, ceifando a liberdade da nossa população em nome de uma pseudo-segurança. Porque se ele não pode ir na praça porque lá tem droga, ele não pode estudar, porque hoje se fala que tem droga na porta das escolas. Então nós vamos fazer o que com relação às escolas, principalmente à noite? Também tem problema. Em todos os cantos hoje, não há inconsciências, em todos os lugares, existe o perigo das drogas, né? Por esse motivo é que embora eu ache que o menor de 14 anos deva sair acompanhado dos pais, a nossa Constituição diz que o adolescente, e o adolescente é aquele que tem mais de 12 anos, ele tem o direito à livre locomoção, da hora que ele quiser. Ele pode viajar de ônibus intermunicipal sem precisar de autorização, o adolescente. Então nós não temos como, eu entendo assim, e gostaria que o presidente da Comissão de Justiça conseguisse, inclusive, exarrar o seu parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade desse projeto, até porque a gente possa votar com mais tranquilidade. Se realmente vier o parecer dizendo que é constitucional e é legal, talvez a gente tenha uma outra posição na hora da votação. Então, se puder, inclusive conseguindo pareceres externos, para que a gente possa ter mais tranquilidade. A ideia do presidente é boa, não pense que não é. É boa no sentido de que ele quer preservar a incolumidade dos jovens, mas não é boa na hora que vai prender todos os jovens em casa, em nome de uma segurança que nós teríamos obrigação de dá-las. A administração teria obrigação de garantir a segurança desses jovens na praça. E como a gente vai assinar um atestado de fracasso completo nosso, na medida em que nós não vamos dar a garantia e vamos tirar a garantia dos menores.
assim é fácil. Se nós caminharmos nesse sentido, dentro em pouco, nós não vamos estar mais no Estado de Direito, vamos estar num estado de exceção, como já teve em épocas não muito distantes. E é isso que a gente não quer que aconteça. Só isso, senhor presidente, senhor deputado. Em explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também sou favorável ao projeto, só que esse projeto é bom, mas só que se não tiver estrada, que já aconteceu ano passado, este ano, de não, dos proprietários não poder trazer o alimento para a cidade. Então eu acho que é um projeto bom, mas tem que fazer o futuro prefeito, o próximo prefeito, fazer as estradas para que eles possam tirar e trazer para a Concha os alimentos deles. Quanto ao que o Omar falou, que nós tratamos do povo vizinho, no mandato do Zinho Cardan, eu e o Zelão fomos em todas as cidades que fazia parte do consórcio. Alguns prefeitos falavam assim: vereador, se o nosso doente for lá e vocês não atenderem, eles vão chamar a polícia. Por isso que acontece isso. É fácil eu chegar para você, Omar, falou: aí, se vire aí. Aí o que acontecia? Chegava ruim em Conchas, não tinha o que fazer. Pegava a ambulância e ia para o Rubião. Com enfermeiro nosso, médico nosso, remédio nosso, combustível nosso. E isso não pode e não poderia ter acontecido nunca. Só que tem o seguinte: é o direito do doente. Quem não tem obrigação, não tem, é o prefeito da cidade que manda o doente para a Concha. Eu acho que o consórcio foi extinguido, mas continua do mesmo jeito. Tem que haver um jeito que não atenda. E se atender, deixa o cheque. Não interessa se é pobre ou é rico. Vai deixar o cheque da prefeitura da cidade que veio. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu vou fazer uso da explicação pessoal também. Esse projeto de lei 20 de 2012, eu quero parabenizar a toda esta casa, a todos os vereadores. Não é o fato de o projeto ter saído em meu nome, mas todos vocês têm mérito. O pessoal da associação é um pessoal profissional, tive a oportunidade de conhecê-los, de participar de uma reunião com essa associação. Vocês estão de parabéns, o projeto está aí aprovado. Amanhã vocês vão para cima da atual prefeita, que eu acredito que deve honrar os compromissos, e eu sei que tem compromisso com vocês. Outro assunto que nós temos que nos atentar, ainda nós temos alguma sessão, a questão do nosso hospital municipal. Vocês sabem que apoiei a prefeita Adriana para sua reeleição, fui contra a terceirização do hospital, nem por isso mudou o meu posicionamento, mas as dificuldades com relação à terceirização continuaram. E nós sabemos, foi comentado várias vezes nesta casa, falta de médicos no pronto-socorro, medicamentos e outros. Eu tinha como me estender, levaria 10 minutos, mas eu vou explanar com relação a esse assunto na próxima sessão. Para que fique de alerta para o próximo prefeito tomar a iniciativa. Veio para esta casa a criação de cargos. Eu acho que o Poder Executivo tem intenção de abrir um concurso público para aqueles funcionários do hospital.
Eu acho que se faz necessário, até porque nós não sabemos até quando esta fundação administrará nosso hospital. E nós sabemos que a situação é delicada. Eles vêm fazendo um terrorismo em cima dos funcionários que ali trabalham e sempre trabalharam para manter o nosso hospital aberto. Então seria interessante nós analisarmos porque a situação daqueles funcionários é instável com o concurso público ou com a continuação dessa fundação. Nós sabemos também que se essa fundação continuar, eles vão ter que abrir um concurso público. E se abrir esse concurso público, nós não sabemos por quanto tempo essa fundação administrará nosso hospital. Eu sei que a situação não é boa, eles têm dado prejuízo para o nosso município, porque dinheiro nós sabemos que vai e não é, os cidadãos conscientes não são recompensados. Então, fica de alerta, eu acho que essa Câmara ainda tem muito o que fazer e colocarmos em práticas. Eu tentei, na época, criar uma emenda no projeto que repassaríamos de responsabilidade da Fundação Uni. Não foi aprovado devido a um acordo legislativo e executivo que estaríamos garantindo os funcionários daquela instituição. Só que hoje não está ocorrendo isso. A instituição está recebendo para arcar com os encargos trabalhistas daqueles funcionários, mas está fugindo à sua responsabilidade. Eu vou me estender um pouquinho. Na verdade, tinha tanto assunto, só que não está transmitindo na rádio. Projeto complexo. Audiência pública amanhã. Toque de acolher para os menores de 16 anos. Vereador Antônio relatou aqui um parecer, como todos devem ter um parecer favorável e contrário. Eu, como autor do projeto, tenho meus pareceres favoráveis. Mas o importante não é se o projeto vai passar, vai ser rejeitado, até porque eu estou na dependência dessa audiência pública. Mas só o fato de sensibilizarmos a população, as autoridades, da necessidade de providências urgentes, valeu a pena. Eu tenho manifestação em rede social, inúmeras, que se eu fosse ler, passaríamos o resto da noite aqui. Mas a situação é essa. Talvez, dois pontos. Se nós restringirmos o menor de 16 depois das 11 da noite, diminuiria o movimento na nossa Praça Tiradentes hoje. Será que não resgataríamos mais pessoas, resgataríamos o ambiente familiar, as origens anteriores, família mais participativa, tanto dentro de casa como fora de casa? Até vou ler aqui um parecer contrário. Tem favorável? Vamos achar um aqui. Eu fui jovem, trabalhava, estudava e tinha pique para sair todos os dias de noite. Sim, curtia atividades sadias com amigos, namorada ou até com a família. E não precisavam ser atividades do tipo cinema, teatro ou balada. Um papo ao som de um violão era motivo para nós reunirmos.
E olhe que eu morava em uma cidade onde as drogas são fortemente vendidas. Mas meus pais me deram educação, me fizeram conhecer os meus limites, e isso eu tenho comigo até os dias de hoje. Não adianta escola, atividades, esporte, sei lá mais o que, dentro de casa. Não há disciplina, educação, bom exemplo e limites. Eu acho que com a aprovação desse projeto, viraria um costume e nós seríamos exemplos a ser seguido a nível estadual, quem sabe federal. Nossa realidade nós conhecemos. Nós sabemos que nossa Constituição é antiga, o Estatuto da Criança é recente, muita coisa se mudou, o mundo modernizou e nós precisamos de adequações. Seria isso, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar também de falar nesta noite. Primeiramente, parabenizar o nobre companheiro presidente por esse decreto do Poder Legislativo que dá utilidade pública à Associação dos Produtores Familiares de Conchas. Nós pudemos acompanhar aqui nesta casa a luta que foi desses homens e mulheres, cidadãos conchenses, muitos que tiveram a crise do frango abatendo os seus lares e o desespero da perca financeira dos seus produtos, mas eles não se deixaram abater. O bom povo conchense sempre luta, e essa associação desses produtores, os feirantes, lutaram, estão lutando, tiveram forças, não se abateram. Esse decreto só vem dar um brilho a mais a cada cidadão, a cada feirante, a cada filho de Conchas, ou alguém que veio de fora e que se tornou filho de Conchas, a lutar por um mundo melhor, por uma dignidade melhor. E esse decreto hoje é apenas mais uma estrela, se assim podemos dizer, que brilha na nossa cidade, que brilha no lar de vocês, que souberam suprir a crise e que hoje continuam trabalhando, lutando com o seu suor, para que a cidade de Conchas também possa trabalhar e lutar através dos alimentos conseguidos. Que esse decreto seja o pontapé inicial para que vocês possam continuar lutando e progredindo na vida. Falando um pouquinho sobre o requerimento de Vossa Excelência também, senhor presidente, eu espero ou que a nossa digníssima prefeita, ou que o próximo prefeito, o senhor Odirley, crie o Conselho Patrimonial para o nosso município. Nós temos aí inúmeros prédios, inúmeras casas, inúmeras praças, igrejas, que são mesmo patrimônios históricos de nosso município. E eu aponto aqui a nossa estação ferroviária, mais de 100 anos, e hoje é, podemos dizer, um fracasso, um bem público jogado ao lixo. Hoje as pessoas têm medo de passar pela estação, é mato, é abelha, é ponto de droga, é uma judiação. Que essa iniciativa de Vossa Excelência, que vai continuar nesta casa, seja acatada, senhor presidente, pelo Poder Executivo. Eu me entristeço ao entrar nesta casa. Nós assumimos aqui no dia 1º de janeiro com belos discursos que íamos representar a população conchense, e assim o fizemos.
Mas a senhora prefeita, nesses últimos 3 meses, neste mês após a derrota das urnas, não está representando a população conxense. Pelo contrário, ela está sendo uma carrasca com os pobres de nossa cidade. Uma carrasca que tira pão e leite de quem precisa, que bate na assistência social. Que manda um idoso 5 horas da manhã na Unesp e o coitado tem que passar o dia inteiro lá. Senhora prefeita, levanta um dia 5 horas da manhã e entra no ônibus da Unesp e fica sentada lá até 6 horas da tarde, se a senhora não achar uma carona, para a senhora ver o quanto sofre a população conxense. O quanto sofre um pai e uma mãe de família que não tem leite a dar para o seu filho cedo porque dependia da assistência social. Como é triste a pessoa só lembrar na época da eleição, e como é triste a caneta estar na mão de quem não tem coração. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Eu declaro esta sessão encerrada, marcando a próxima para 10 de dezembro, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio.